Bem no fundo, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo, extinto por lei, todo o remorso. Maldito seja quem olhar para trás, lá para trás, não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem por decreto. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Bem no fundo, é uma poesia de Paulo Leminski. Dor elegante. Um homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se chegando atrasado, chegasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, $1.000.000, ou coisa que valha, ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a última obra. Mais um texto aí de Paulo Leminski, duas poesias que eu selecionei desse grande autor curitibano, né? Que é poeta, que é músico, crítico literário, jornalista, publicitário, professor, né? Que tinha um método bem interessante de dar aulas com música, com encenação, com a participação dos alunos, né? Ele nasceu em Curitiba no dia 24 de agosto de 1944 e morreu na mesma cidade em 7 de junho de 1989. O Paulo Leminski, ele influenciou muita gente, principalmente com a música, né? Ele compôs algumas músicas que fizeram sucesso aí com alguns cantores aí, como Caetano Veloso, né? Ele teve aí ao lado fazendo, era um cara intelectual gigantesco, que revolucionou com não só a poesia, como também com a prosa. Ele também escreveu livros de prosa. Ele teve uma experiência no Japão, onde aprendeu o haikai, né, que é um tipo de poesia, de poema japonês, né? E ele trouxe para esse frescor da literatura para a gente que ama tanto a literatura não convencional, fora dos padrões literários catedráticos, né, que a galera tem uma forma, uma maneira de escrever, uma maneira de fazer o texto. Então, o Paulo Leminski, ele fugia um pouco desses rótulos, desses estereótipos. Claro, ele tinha toda uma técnica, uma inteligência, uma cultura, era um cara poliglota, falava vários idiomas e inclusive traduziu várias obras importantes da literatura, né? Ele, no Brasil, ele não tinha assim uma escola literária que ele fazia parte, mas se você for pegar e colocar ele na literatura beat, caberia muito bem ele na literatura beat, que é a literatura que eu vou falar também durante aqui esse programa de hoje, de outros autores, né? Importantíssimos que a gente tem para falar. Hoje é um especial falando desses autores e das suas obras e o que tanto marca em mim nessas obras desses autores. E o Paulo Leminski é um novo para mim, que eu vi tão pouca coisa dele, mas que me marcou. É uma obra forte, realmente corta o nosso coração, rasga a nossa alma e nos transporta para sentimentos grandiosos de interação com a nossa própria vida, com o nosso próprio eu, com o nosso próprio sentimento. A gente vivendo e vendo quem somos nós, né? Os nossos pensamentos, nossas ideias, nossas reflexões.
E o Paulo Leminski aí traz esse vigor na sua literatura importantíssimo para mim, pelo menos. E eu trago aqui a obra também de outro grande escritor. Para quem não conhece, Hunter Thompson. Um trecho aí de Medo e Delírio em Las Vegas. Uma jornada selvagem ao coração do sonho americano. Tem um desenhozinho lá embaixo, né, do personagem principal, que é um pouco de um meme do próprio jornalista, né, e seu advogado, né, numa viagem louca aí pela rota 66, né, rota famosa. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, você mergulhar um pouquinho na história dessa obra, só você ver um trechinho, né? Capítulo 4, Nenhuma escapatória para os degenerados. Reflexões sobre um viciado homicida. Adentramos o estacionamento do Flamingo e cruzamos todo o labirinto para chegar à nossa ala. Não tivemos nenhum problema para estacionar, nem no elevador, e um silêncio mortal reinava na suíte. Quando entramos, uma penumbra elegante e tranquila, com portas corrediças que davam para o gramado e a piscina. Só a luz vermelha do telefone se movia no quarto, piscando para indicar que havia um recado. Deve ser o serviço de quarto, falei. Pedi gelo e bebida. Acho que chegou quando estávamos fora. Meu advogado deu de ombros. A gente tem bastante, falou, mas não seria nada mal conseguir mais. É isso aí, manda subir. Peguei o telefone e liguei para a recepção. Qual é o recado? Perguntei. Minha luz está piscando. O recepcionista pareceu hesitar. Ouvi papéis sendo remexidos. Ah, sim, acabou dizendo. Senhor Duque, sim, temos 2 recados para o senhor. O primeiro diz o seguinte: Bem-vindo a Las Vegas. É o que deseja a Associação Nacional dos Promotores Públicos. Maravilha, falei. E o outro, ele prosseguiu. Diz, ligue para Lucy, no Americana, quarto 1600. Como? Ele repetiu o recado. Não era um engano. Puta merda, balbuciei. Perdão, disse o recepcionista. Desliguei. Meu advogado estava no banheiro, vomitando de novo. Saí para a varanda e olhei para a piscina. Um tanque em forma de meia-lua, cheio de água brilhante, resplandecendo do lado de fora da suíte. Eu me senti Otelo em pessoa. Estava na cidade havia poucas horas e já tinha estabelecido os alicerces de uma tragédia clássica. O herói estava condenado. Já havia plantado a semente da sua própria queda. Mas quem seria o herói daquele drama sórdido? Dei as costas para a piscina e encarei meu advogado, que saía do banheiro limpando a boca com uma toalha. Seus olhos estavam vibrados, límpidos. Essa porra de mescalina, resmungou. Cacete, por que não fazem uma coisa menos pura? Sei lá, podiam misturar com antiácidos ou algo assim. Otelo usava Dramamine, falei. Ele sacudiu a cabeça, pendurou a toalha no pescoço e ligou a televisão. Ouvi falar desses remédios. Seu amigo Fatih Arbuckle usava azeite de oliva. Lucy ligou, contei. O que o meu advogado quase desabou. Parecia um bicho alvejado por um tiro. Acabei de receber o recado. Ela está numa Americana, quarto 1600, e pediu para a gente telefonar. Meu advogado me encarou e nesse exato momento tocou o telefone. Dei de ombros e atendi. Não havia motivos para tentar se esconder. Ela tinha nos encontrado e isso bastava. Alô, falei. Era a recepcionista. Senhor Duque? Sim. Olá, senhor Duque. Desculpe a ligação. Caiu 1 minuto atrás, mas achei que deveria telefonar de novo porque andei pensando. Hein? Senti o cerco se fechar. Esse filho da puta está prestes a me sacanear. O que aquela vagabunda transtornada tinha dito para ele? Tentei manter a calma. Porra, estamos vendo o noticiário. Gritei. Por que você está interrompendo a gente, caralho? Silêncio. O que é que você quer, hein? Cadê a porra do gelo que eu pedi? Cadê a bebida? Tem uma guerra acontecendo, cara.
Tem gente sendo morta. Morta? Ele quase sussurrava. No Vietnã, gritei. Na televisão, porra. Assim, falou. Essa guerra terrível. Quando será que vai acabar? Agora, diga, falei, calmo. O que você quer? Oh, sim, ele disse, assumindo novamente o tom de recepcionista. Como sei que o senhor está aqui para a convenção da polícia? Achei que deveria contar que a mulher que deixou este recado para o senhor parecia bastante perturbada. Ele hesitou, mas continuei quieto. Achei que o senhor deveria saber disso, falou enfim. O que é que disse para ela? Eu quis saber. Nada. Nada mesmo, senhor Duque. Só anotei o recado. Fez uma pausa, mas não foi muito fácil falar com aquela mulher. Ela estava bem, muito nervosa. Acho que estava chorando. Chorando? Meu cérebro emperrou. Eu não conseguia pensar. A droga estava assumindo o controle. Por que ela estava chorando? Bem, ela não disse, senhor Duque, mas conhecendo a natureza do seu trabalho, imaginei que... Entendo, cortei. Olha, seja delicado com essa mulher se ela telefonar novamente. Ela é o nosso estudo de caso. Está sendo observada minuciosamente. Senti minha cabeça destravar. As palavras fluíam. É totalmente inofensiva. Claro, não causaria problemas. Essa mulher tem usado láudano. É um experimento controlado, mas suspeito que precisaremos de sua colaboração antes que tudo isso chegue ao fim. Bem, certamente, ele respondeu. É sempre um prazer colaborar com a polícia, desde que não haja problema nenhum para nós, é o que eu quero dizer. Não se preocupe, garanti. Você está protegido. Apenas trate essa pobre garota como trataria qualquer ser humano em apuros. Hã? Ele parecia estar gaguejando. Sim. Entendo o que o senhor quer dizer. Sim, então o senhor se responsabiliza? É claro, falei. E agora preciso voltar ao noticiário. Obrigado, ele murmurou. Manda logo gelo, pedi e desliguei. Meu advogado sorria na frente da televisão, tranquilo. Bom trabalho, falou. Depois dessa, eles vão nos tratar que nem leprosos. Sacudi a cabeça, enchendo um copo com Chivas Regal. Faz 3 horas que não passa noticiário nenhum nessa TV, ele reclamou sem tirar os olhos da tela. Esse pobre coitado deve achar que sintonizamos algum canal especial da polícia. Não quer ligar de novo e pedir para mandarem um capacitor de 3.000 watts junto com gelo? Diz para ele que o nosso acabou de queimar. Você esqueceu da Lucy? Falei. Ela quer falar com você. Meu advogado riu. Não, ela quer falar com você. Comigo? Aí, pessoal, aí segue mais páginas. E, como diz aqui na contracapa, o pai do gonzo jornalismo, né? Aqui é a tradução de Daniel Pellizzari, ilustrações originais de Ralph Steadman. O The New York Times falou, uma prosa enlouquecida, corrosiva e poética, que começa onde um sonho americano de Norman Mailer termina e explora o que Tom Wolfe deixou de fora. Tom Wolfe, eu li o Tom Wolfe, né? A Fogueira das Vaidades, e Norman Mailer, eu li também um que baseou até o Sete de Chicago, é baseado um pouco no que o Norman Mailer escreveu, né? O Hunter Thompson, né, que foi jornalista e escritor norte-americano, conhecido pelo seu estilo de escrita extravagante, né? Foi criador do gonzo jornalismo, como está aqui, nasceu em 18 de julho de 1937, em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Faleceu em 20 de fevereiro de 2005 em Colorado, nos Estados Unidos. Ele escreveu também Hell Angels, Medo e Delírio sobre Duas Rodas, Diário de um Jornalista Bêbado, Reino do Medo, A Grande Caçada aos Tubarões. O Hunter Thompson, ele foi tão influente que virou até filme, né? O Diário de um Jornalista Bêbado é interpretado ali pelo Johnny Depp. Faz uma viagem ali de um jornalista que vai para Cuba, cobrir um evento lá, né? E tem várias experiências alucinantes, né? Sempre alguns jornalistas misturam um pouco de notícia, informação com a vida do cara, né? Com a loucura do cara, um pouco da sua vida, e ele se transporta para dentro da realidade de uma forma diferente das pessoas, né?
Em 1966, mergulhou no universo dos Hells Angels para escrever seu polêmico livro de estreia. Celebrizou-se como criador do jornalismo, estilo de escrita subjetivo e imersivo no qual não há fronteiras entre o escritor e o relato. Quer dizer, ele participa da obra completamente, o escritor, né? No caso, o Hunter Thompson, ele é o escritor dessa obra, ele participa como o protagonista, né? A literatura se fixa nele, né? Claro, ele cria personagens fictícios, mas mistura um pouco da vida com a arte. Se você procurar um pouco da história dele, você vai saber como terminou a vida dele, né? Não vou dar spoiler da biografia dele, mas terminou de uma forma surpreendente, né? A vida dele, como a do Ernest Hemingway e como a de outros escritores, Virginia Woolf, né? E outros escritores terminaram de forma, digamos, trágica, né? Mas que faz parte da vida do escritor, né? Viver intensas emoções e depois sofrer um pouquinho para se desligar do personagem. Outro grande autor, e que eu me baseio muito, é ele aqui, ó. Kerouac, o On the Road. On the Road, tradução aí do Eduardo Bueno, né? Que tem um canal de história, historiador. Eu vou ler aqui um pouquinho da página, uma página aqui para vocês, que é uma literatura também um pouco parecida aqui com o Hunter Thompson, porque é uma literatura que eu considero visceral, que ela vai direto ao ponto do que a gente quer ler, né? Sem papas na língua, né? Isso aqui baseou também de certa forma, baseou filmes também, né? Tem um filme aqui que é até de um brasileiro que é o diretor, né, do filme, e tem aquela atriz do Crepúsculo, né, como uma das protagonistas, que faz a Marilu, né? Vamos lá. As festas eram gigantescas. Havia no mínimo umas 100 pessoas nesse apartamento de subsolo na zona oeste da cidade. Transbordava gente de dentro dos porões próximos às caldeiras. Em qualquer canto estava acontecendo alguma coisa. Em cada cama e sofá. Não era um mogi apenas, uma festa de fim de ano com uma gritaria frenética e a louca música no rádio. Havia até uma garota chinesa. Jim circulava como Groucho Marx, de grupo em grupo, curtindo todo mundo. De vez em quando corríamos até o carro e saíamos para apanhar mais gente. Damian chegou. Damian é o herói da minha turma de Nova York, assim como Dan é o herói líder do grupo do Oeste. Eles, como Dan, antipatizaram um com o outro de imediato. De repente, a garota de Damian lhe mandou um sopapo direto no queixo. Ele ficou grogue. Ela o carregou para casa. Alguns jornalistas malucos, amigos nossos, chegaram da redação trazendo garrafas. Havia uma tremenda e maravilhosa tempestade de neve lá fora. Ed Dunkel encontrou a irmã de Lucille e desapareceu com ela. Esqueci de dizer que Ed Dunkel é um cara muito insinuante com as mulheres. Ele tem 1,94 m de altura. É moderado, afável, agradável, lisonjeiro e encantador. Ajuda as mulheres a vestirem seus casacos. Esse é o jeito certo de fazer as coisas. Às 5 da manhã, todos nós estávamos correndo pelo quintal de um prédio e entrando pela janela de um apartamento onde aconteceu uma grande festa. Ao raiar do dia, estávamos de volta à casa de Tom Saybrook. As pessoas estavam desenhando e bebiam cerveja choca. Dormi no sofá com uma garota, chamada Mona, em meus braços. Grupos enormes entravam em filas vindos do bar do campus, na Universidade de Colômbia. Tudo nesse mundo, todas as caras do mundo amontoavam-se dentro de um mesmo quarto úmido. A casa de Yamakarta. A festa prosseguia. Yamakarta é um cara maravilhoso e gentil, que usa óculos e espia por cima deles com charme. Começou a aprender a dizer sim para tudo exatamente como o Jim na mesma época e não parou desde então.
sob o furioso som de Dexter Gordon e Walter Gray soprando derrante. Jim e eu brincávamos de pega-pega com Mary Lou por cima do sofá. Ela já não era nenhuma boneca indefesa. Jim circulava sem camisa, apenas de calças, pés descalços, até que já era hora de pegar o carro e ir buscar mais gente. Aconteceu de tudo. Encontramos o louco, extasiante, Rolo Grabe, e passamos uma noite em sua casa em Long Island. Rolo mora numa bela casa com sua tia. Quando ela morrer, a casa passa a ser inteiramente dele. Mas enquanto isso não acontece, ela recusa-se a concordar com qualquer um de seus desejos e odeia seus amigos. Ele arrastou essa gangue esfarrapada para Jim. Mary Lou, Ed e eu formávamos e deu início a uma festa ensurdecedora. A mulher espreitava lá de cima, ameaçou chamar a polícia. Ora, cala a boca, seu trapo velho, berrou Grabe. Fiquei imaginando como ele conseguiu morar com ela daquele jeito. Ele tinha mais livros do que eu jamais havia visto em toda a minha vida. 2 bibliotecas, 2 quartos repletos de livros, do rodapé ao forro, em todas as 4 paredes, e livros como apócrifos disso e daquilo em 10 volumes. Ele colocou óperas de Verdi e fez pantomimas delas metidas em seu pijama, com um grande rasgão na bunda. Estava cagando para tudo. Um erudito incrível que perambula aos gritos pelo cais de Nova York, com os originais de partituras musicais do século XVII. Arrasta-se pelas ruas como uma aranha enorme. Sua hesitação explode em seus olhos como diabólicas punhaladas luminosas. Ele girava o pescoço num êxtase espamódico, balbuciava, se contorcia, gemia, urinava, arrefecia desesperançado. Mal podia articular uma palavra. A vida o excitava tanto. Jim parou na frente dele, balançando a cabeça e repetindo sem parar. Sim, 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 arrastou-se para um canto. Este Rolo Grabe é o maior, o mais incrível de todos. É isso que estou tentando te falar. É assim que eu quero ser. Quero ser como ele. Ele nunca se atrapalha. É capaz de entrar em qualquer uma, põe tudo para fora. Saca qual é a vida, não tem nada a fazer senão seguir o ritmo. Cara, ele é o máximo. Saca só. Se você agir como ele o tempo todo, finalmente vai conseguir. Conseguir o quê? Isso, mais tarde te digo. Agora não temos tempo. Jim correu de volta para curtir Rolo Grabe em pouco mais. George Shearing, o grande pianista de jazz, Jim falou. Era exatamente como Rolo Grabe. Jim e eu fomos assistir a Shearing no Birdland, no meio deste fim de semana longo e louco. O lugar estava às moscas. Éramos os primeiros fregueses às 10 da noite. Sherry apareceu cego, com alguém o conduzindo pela mão até o piano. Era um inglês distinto e bem apessoado, com um colarinho branco duro, levemente rechonchudo, louro envolto por uma suave brisa noturna de verão inglês que se tornou evidente no primeiro número suave e murmurante que ele executou. Enquanto o baixista se curvava reverencialmente para ele, marcando o ritmo, Denzel Best, o baterista, permanecia sentado e imóvel, exceto pelos pulsos batendo as vassouras. E Shearing deu início ao embalo, um sorriso aflorava de seu rosto extasiado. Ele começou a swingar no banquinho do piano, para frente e para trás, de início lentamente, até que o ritmo esquentou, e ele começou a balançar mais rápido, seu pé esquerdo marcando o ritmo de cada batida. Seu pescoço começou a acompanhar tortuosamente. Ele baixava o rosto até as teclas, jogava o cabelo para trás, seu penteado se desmanchou e ele começou a suar. A música esquentou. Eita, que coisa impressionante, né? Jack Kerouac on the road, você se sente aqui vivendo a história que ele está contando, né? Aquele de bar em bar, né? De mesa em mesa. Aqui no caso é de estrada e cidade. Ele vai vivendo a história
como Jim Moriarty, né, como a Mary Lou, seus amigos aí, que ele se inspirou nos amigos reais. Ele foi vivendo aí durante mais ou menos 7 anos. Ele viajou pelas estradas dos Estados Unidos, naquelas rotas lá famosas, que era dos mochileiros, dos hippies, né, do sonho americano. E nessas rotas, o Jack Kerouac, ele viveu aventuras das maiores, né? E o Jack Kerouac, depois, segundo ele em entrevista, né, raras entrevistas que tem dele no YouTube, né, você vê ele falando que ele escreveu essa obra em poucas semanas. Ele sentou na máquina de datilografar e ele fez uma escrita de forma contínua, um rolo de papel que parecia realmente ser uma epístola, uma estrada. E ele disse que escreveu numa forma que não tinha parágrafo, não tinha pausa, não tinha nada. Ó. Era aqui uma coisa mesmo visceral. Que o Jack Kerouac, ele é ícone dessa geração beat, né? Nasceu em 12 de março de 1922 em Lowell, Massachusetts, Estados Unidos. Morreu em 21 de outubro de 1969, em São Petersburgo, Flórida. Escreveu Os Vagabundos Iluminados, né? Foi ao lado de Allen Ginsberg e William Burroughs, que trouxeram um pensamento e escrita livre de um grupo nômade aí de pensadores, né? O William Burroughs, eu li sobre, na hora do, não sei se era almoço, né? Um livro que esse cara fala, que não faz sentido nenhum. Eu li até a metade, não consegui terminar esse livro. É um livro muito louco, esse do William Burroughs. O Allen Ginsberg é poeta, né? Eu não li quase nada dele, praticamente não li nada dele, né? Mas foco no Jack Kerouac, que eu sou muito fã, que dizem que fez isso tudo na juventude, escreveu, viveu experiências alucinógenas e no fim ele se isolou um pouco da realidade. Muitos porque também tem muitos porque muita gente criticava a sociedade, criticava o movimento beat, né? Essa literatura marginal, entre aspas, né? Uma literatura que as pessoas não consideravam literatura clássica, com os padrões e os moldes os padrões de escrita, mas que consideravam uma subliteratura, né? Depois foi reconhecida, né? Depois foi reconhecida, eu acho que já estava morto, já Kerouac, já estava recluso no seu apartamento, quando a gente vê aí um pouco da sua obra, né? E vem mais aí, viu, galera? Vem mais aí. Eu li só três autores, né? Que faz um pouco, junto com outros autores, faz um pouco da minha coleção aí de literatura. Outro que eu vou ler, que está aqui nessa obrazinha aqui, ó. Quem gosta sabe quem é esse cara aqui. Edgar Allan Poe, que é o Corvo, ó. Sua poesia mais conhecida. Não é ela que eu vou ler, né? Eu vou ler aqui outra poesia, outro livro, outra história dele, né? Que eu vou ler do Edgar Allan Poe. É A Máscara da Morte. A Máscara da Morte, que foi escrita em 1842. Vou ver se eu consigo ler todo ou só um trecho, né? Mas é bem impactante esse conto do Edgar Allan Poe. Havia muito que a morte vermelha assolava a região. Jamais houve peste tão fatal ou tão hedionda. O sangue era o seu avatar ou o seu selo. A vermelhidão e o horror do sangue. Sentiam-se dores agudas, seguidas de um súbito estonteamento dos pontos, brotava profusamente o sangue e, por fim, sobrevia a morte. As manchas escarlates no corpo, especialmente no rosto, era o estigma que baniu a vítima de todo o convívio humano. A isolavam de todo o auxílio, de toda a simpatia dos seus semelhantes. E a doença acometia um desgraçado, torturava-o e matava-o em menos de meia hora. O príncipe próspero, porém, era feliz, intrépido e sagaz. Quando seus domínios se achavam meio despovoados, chamou para junto de si 1000 amigos, robustos e joviais, escolhidos dentre os fidalgos e as damas da sua corte, e com ele se retirou para o remoto remanso de uma das suas abadias acasteladas,
Tá aqui a imagem, né? Da morte, né? E vamos continuar aqui o conto. Era um prédio extenso e magnífico, criação do gosto excêntrico mais majestoso do príncipe. Circundava uma forte e alta muralha, com portões de ferro. Os cortesões, logo que entraram, serviram-se de forjas e pesados martelos, e soldaram os ferrolhos dos portões. Haviam resolvido vedar todos os meios de saída ou de entrada, aos impulsos súbitos do desespero ou da loucura. A abadia estava fartamente abastecida. Com tais precauções podiam desafiar o contágio. O mundo exterior que cuidasse de si. No entanto, era loucura sofrer ou cismar. O príncipe preparou seus hóspedes todos os gozos do prazer. Havia bobos, improvisadores, bailarinos, músicos, beleza e vinho. Dentro havia o prazer e a tranquilidade, fora havia a morte vermelha. Foi pelos fins do 5º ou 6º mês da sua reclusão, e enquanto a epidemia lavrava mais furiosamente pelo país, que o príncipe Próspero mimoseou seus 1000 amigos com um baile de máscaras da mais rara magnificência. Foi um espetáculo voluptuoso aquele baile. Mas antes, deixe-me descrever as salas em que se realizou a festa. Eram 7, a moda imperial. Em muitos palácios, estas salas são a seguir umas às outras, formando uma perspectiva extensa e retilínea, de modo que de uma pode abranger-se o conjunto de todas as outras. Aqui, porém, o caso era muito diferente, como aliás era de esperar do amor do príncipe por tudo que fosse fantástico e extravagante. As salas estavam dispostas de uma forma que só dava para se ver pouco mais de uma de cada vez. De 20 em 20 metros, pouco mais ou menos, havia um ângulo muito agudo, e a cada canto que se dobrava, descortinava-se um efeito novo. Como a história aqui é grande, galera, eu vou tentar aqui acelerar lá para o final, né? Então o príncipe Próspero, na sala azul, ao proferir estas palavras, elas ressoaram pelas 7 salas, em voz brilhante e nítida. Pois o príncipe era audaz e robusto, e a música calara-se ao aceno da sua mão. O príncipe achava-se, como disse, na sala azul, rodeado por um grupo de pálidos cortesãos. A princípio, quando ele falou, os presentes fizeram uma leve menção de se atirarem ao intruso, que nesse momento se achava muito perto, e agora, com passo resoluto e firme, se aproximara mais do príncipe. Mas por uma espécie de terror inominado que as macabras atitudes do mascarado infundiram em todos os circunstantes, não houve um só que se atrevesse a lançar-lhe mão, de modo que pôde, à sua vontade, passar a menos de 1 metro da pessoa do príncipe. E enquanto todos, obedecendo a um só impulso, recuavam para junto das paredes, ele seguiu ininterruptamente o seu caminho, com o mesmo passo solene e cadenciado que desde o princípio o distinguira. Passou da sala azul para a púrpura, da púrpura para a verde, da verde para a cor de laranja, desta para a branca e desta para a roxa, sem que o mínimo gesto o detivesse. Foi então que o príncipe Próspero, louco de cólera e de vergonha da sua momentânea covardia, se precipitou em desabalada correria através das 6 salas. Nenhum dos seus amigos o seguiu, em virtude do terror mortal que deles todo se apoderara. Brandia no ar um punhal e havia chegado no ímpeto da perseguição, até cerca de 1 metro do fugitivo, quando este, havendo atingido o extremo da sala de veludo negro, parou de repente, em frente a seu perseguidor. Soou um grito agudo e o punhal caiu, cintilante no tapete negro, sobre o qual, um instante depois, tombava, prostrado de morte, o príncipe Próspero. Então, atiçados pela desvairada coragem do desespero, os cortesãos irromperam em tropel
pela sala negra, e agarrando um mascarado cujo alto vulto se detivera ereto e imóvel na sombra do relógio de ébano, arquejaram de inexprimível horror ao verificar que por debaixo da lúgubre mortalha e da macabra máscara que segurava a violenta sanha, nenhuma forma tangível se encontrava. Reconhecesse então a presença da morte vermelha. Entrou de noite como um ladrão, e, um a um, todos os folhões caíram mortos nas salas, ovalhadas de sangue, onde tumultuara a sua orgia. E a vida do relógio de ébano terminou quando o último exalou o seu súspiro derradeiro. Apagaram-se as chamas das trípodes, e as trevas, as ruínas e a morte vermelha firmaram sobretudo o seu domínio ilimitado. Está aqui, ó, a imagem da morte vermelha, né? E o príncipe caído ao solo, né? Isso aqui reflete muito nessa obra de Edgar Allan Poe, algo que aconteceu realmente, mas não dessa forma, que era uma doença, né? Na Idade Média, que matou milhares de pessoas, né? Tiveram febre amarela, tiveram a peste negra, né? Tiveram várias doenças que devastaram a população na Idade Média, e que ele trouxe para a literatura de uma forma bem singular. Ele que é o precursor do terror, né? O Edgar Allan Poe. O Barril de Amontillado, né? Maravilhoso conto. O Corvo, né? Ele inspirou várias obras, né? Obras de detetives, né? Quando a gente tem vários o assassinato na Rua Morgue, né? Que tem vários personagens que inspiraram depois o Conan Doyle para escrever Sherlock Holmes, a Agatha Christie para escrever a história lá do seu detetive Poirot, né? E tantos outros, né? O Edgar Allan Poe, que aqui está a imagenzinha dele, ó, consigo ver aqui a imagem. Nascido em 1809 em Boston, nos Estados Unidos, Edgar Allan Poe foi escritor, poeta, editor e crítico literário. Mas sua fama se deu graças aos temas obscuros de sua obra. Desde a infância teve a vida marcada por perdas e conflito. Filho de atores itinerantes, ficou órfão antes de completar 3 anos de idade, por conta do falecimento da sua mãe e do sumir sem explicação do seu pai. Apesar de ter sido adotado por uma família abastada de Virgínia, não chegou a herdar a fortuna do casal. Mesmo com uma trajetória tumultuada, revelou seu talento indescritível para a escrita, criando um estilo de contos que revolucionaram a literatura mundial. Faleceu em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos de idade. O cara faleceu novo, né, o Edgar Allan Poe. Ele que é um autor mesmo que eu me inspiro, um autor realmente fantástico, né, que inspirou gerações, inspira gerações ainda, né, o Edgar Allan Poe. E ele morreu de uma forma até estranha, né, foi encontrado na rua Zonzo, perambulando pelas ruas, e depois faleceu, muito novo, aos 40 anos de idade. Realmente a literatura tira um pouco da nossa paz, né? Quem é escritor sabe disso. Tira a gente um pouco da nossa zona de conforto. E o Edgar Allan Poe, esse norte-americano, eu já falei aqui de Edgar Allan Poe norte-americano, Jack Kerouac norte-americano, Hunter Thompson norte-americano. Dá para você ver que a minha literatura, tirando ali o Paulo Leminski, né, que foi no começo que eu li, é baseada praticamente ali nas obras aí de autores norte-americanos que eu sigo muito, né? E eu vou trazer para vocês aqui a obra de um cara magnífico também, um trecho aí de Pulp, né? De Charles Bukowski, uma novela, né? É o último livro de Charles Bukowski. Rapaz, vale a pena você ler a obra de Charles Bukowski. Quando eu comecei a ler, eu fiquei encantado, né? Eu vou ler um trechinho aqui do Pulp, as páginas 1 e 2, né? Para a gente poder mergulhar um pouco na literatura, na forma de escrever do Charles Bukowski. Eu estava em meu escritório, o contrato de locação expirara e McKelvey ia entrar com um processo de despejo. Fazia um calor dos diabos e o ar-condicionado pifara. Uma mosca rastejava sobre o tampo de minha mesa. Tasquei-lhe uma mãozada.
e a mandei para fora de campo. Esfregava a mão da perna direita da calça quando o telefone tocou. Atendi. Assim, disse. Você lê Celine? Perguntou uma voz de mulher. Parecia bastante sexy. Eu andava solitário há algum tempo, décadas. Celine, disse. Preciso de Celine, ela disse. Tenho de conseguir. Uma voz tão sexy que me excitava de fato. Celine, eu disse. Me dê mais alguma informação, converse comigo. Dona, continue falando. Feche o zíper, ela disse. Baixe o olhar. Como sabia? Deixa pra lá, quero Celine. Celine está morto. Não está não. Quero que você encontre ele. Preciso dele. Posso encontrar os ossos dele. Não, seu idiota. Ele está vivo. Onde? Em Hollywood. Eu soube que ele frequenta a livraria do Red Kodowski. Então por que não procura ele você? Porque primeiro quer saber se é o Celine verdadeiro. Preciso ter certeza. Toda a certeza. Mas por que me procurou? Tem centenas de detetives nessa cidade. Foi John Barton que recomendou você. Ah, Barton sim. Bem, escuta, eu preciso de algum adiantado. E preciso ver você pessoalmente. Estou aí em poucos minutos, ela disse. Desligou, fechei o zip e esperei. Ela entrou. Quer dizer, não foi limpo. O vestido era tão justo que quase estourava as costuras. Muito malte achocolatado. Ela andava em cima de saltos tão altos que pareciam perninhas de pau. Andava feito um aleijado bêbado cambaleando pela sala. Um glorioso barato de carne. Sente-se, dona, eu disse. Ela sentou-se, cruzou bem alto as pernas, quase me fez saltar os olhos fora. É um prazer ver a senhora, dona, eu disse. Pare de ficar me comendo com os olhos, nada que eu não tenha visto antes. Isso aí está errado, dona. Posso saber o seu nome? Dona Morte. Dona Morte? É do circo, do cinema? Não. Lugar de nascimento, não importa. Ano de nascimento? Não banque o engraçadinho. Só estou tentando conseguir algum histórico. De algum modo, me perdi, os olhos grudados nas pernas dela. Sempre fui de perna. Foi a primeira coisa que vi quando nasci. Mas então eu tentava sair. Desde então tenho me virado num sentido contrário e com ar dos diabos. Ela estalou os dedos. Ei, sai dessa. Ergui os olhos. O caso do Celine, lembra? É claro. Abri um clipe de papel, apontei para ela. Preciso de um cheque por serviços prestados. Claro, ela sorriu. Quanto cobra? $6 a hora. Ela pegou o talão, escreveu, arrancou o cheque e jogou para mim. Pousou em minha mesa. Eu peguei $240. Eu não vi uma grana dessa desde que tinha ganhado na loteria em Hollywood Park em 1988. Obrigado, dona. Morte, ela disse. Eu disse. Agora me informe um pouco sobre essa tal de Celine. Falou alguma coisa sobre uma livraria? Bem, ele ainda anda pela livraria do Red folheando, perguntou por Falk, Carson, Michaelis e Charles Manson. Anda na livraria, hein? Ela disse. Você conhece Red? Gosta de pôr as pessoas para fora da livraria. A gente pode gastar £1000 lá. Depois ficar uns 2 minutos e Red disse. Por que não dá o fora daqui? Red é um cara legal, só meio excêntrico. De qualquer modo, vive tocando Celine para fora. E Celine vai para o mus e fica lá no balcão com um ar triste. 1 ou 2 dias depois, está de volta e recomeça tudo outra vez. Celine está morto. Celine e Hemingway morreram com um dia de diferença há 32 anos. Eu sei de Hemingway. Eu tenho Hemingway. Tem certeza que era Hemingway? Ah, sim. Então por que não pode ter certeza que esse Celine é o Celine? Não sei. Tem uma espécie de bloqueio com essa coisa. Jamais me aconteceu antes. Talvez eu tenha estado no jogo tempo demais, por isso procurei você. Barton diz que você é bom e acha que o verdadeiro Celine está vivo. Quer ele? Muitão, cara.
Bellany, Nick Bellany. Tudo bem, Bellany, quero ter certeza. Tem de ser o verdadeiro Céline, não nenhum desses aspirantes babacas. Tem muitos desses por aí. E eu não sei? Bem, manda brasa, eu quero o maior escritor da França. Esperei muito tempo. Levantou-se e saiu. Eu nunca vi um rabo daquele em minha vida. Além da imaginação, além de tudo, não me enche agora. Preciso pensar nele. Tá aí, galera. Heinrich Hemingway, citado aí por Charles Bukowski, né? O autor se chama Heinrich Karl Bukowski. Nasceu em 16 de agosto de 1920. Andernach, Renânia-Palatinado, Alemanha. Nasceu na Alemanha. Morreu em 9 de maio de 1994 em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foi poeta, contista e romancista, com estilo obsceno coloquial, descrevendo trabalhos braçais, porres e relacionamentos baratos. Ele tem escrito Hollywood, Mulher, Post Office. Ele escreveu várias coisas. Falar um pouquinho do Charles Bukowski. Ele era um cara que tinha esse sonho de ser escritor. E ele trabalhou nos Correios até os 50 anos, praticamente. Até os 50 anos, ele nunca conseguiu publicar um livro. Ele vivia escrevendo, em coletâneas, em revistas, em jornais. Ele tinha seus contos que ele mandava. Se escreveu muito sobre muitas cartas. Eu tenho um livro dele de cartas que eu comecei a ler, que ele se comunica com vários escritores do mundo inteiro, mulheres, homens. E nessas cartas a gente vê um pouquinho do que pensa o Charles Bukowski. Bebia muito, fumava, tinha muitas mulheres, era feio, tinha umas crateras no rosto, cheio de buraco no rosto. Mas era namorador porque ele era um intelectual e trabalhou muito, viu? Eu me inspiro no Charles Bukowski por isso, porque eu sou um cara que eu escrevo, sou autor, sou contista, sou escritor, eu escrevo, né? Inclusive vou colocar na descrição desse vídeo o link das páginas que eu escrevo online. Claro, tem algumas coisas que estão publicadas em coletâneas que não estão online, estão nas coletâneas, né? E eu estou nelas, né? Assim, algumas coletâneas gosto de escrever poesia, contos, e me inspiro em Charles Bukowski porque hoje eu tenho 43 anos. Sou formado em jornalismo, estou fazendo letras, português e inglês, mas eu ainda estou vivendo na luta. Eu não superei a dificuldade econômica. Vivo sofrendo mês a mês para pagar as contas. Quero sair para uma festa, não posso porque tenho que pagar as contas. Quero comprar uma coisa, não posso porque tenho que pagar contas. Então são coisas que eu tenho que viver, né, galera? Rapaz, então vamos lá, né? Eu não podia faltar aqui esse grande mestre da escrita, Gay Talese, e mais do que nunca esse livro aqui, Voyeur, pela Companhia das Letras, né? O inventor do jornalismo literário em uma reportagem sobre obsessão e morte. Cara, essa obra aqui é magnífica, né? Vamos olhar o que diz aqui a orelha do livro. Ó. Conheço um homem casado com 2 filhos que comprou um motel de 21 quartos perto de Denver há muitos anos, a fim de se tornar um voyeur residente. Assim começa a espantosa história que Gay Talese, o decano do jornalismo literário, e um dos repórteres mais importantes de todos os tempos, narra em O Voyeur. O homem casado é Gerald Fus, dono de um hotel de estrada em que constrói uma plataforma de observação para bisbilhotar a vida alheia. Ao longo de 15 anos, Fus preencheu centenas de páginas de um diário onde anotou de forma minuciosa o comportamento sexual de seus hóspedes. Com um olhar de pesquisador, pretendia que o relato fosse usado em estudos e ajudasse a iluminar nossas concepções sobre sexo, relacionamentos e desejos. Assim, numa prosa quase clínica, descreveu a forma física dos hóspedes, a duração do ato, se atingiam ou não o orgasmo e como se comportavam antes e depois da relação. O observador Arguto também relatou mudanças sociais, como o aumento de casais interraciais entre os anos de 60 e 80, compilou seus dados em estatística e fez parte da vida de centenas de pessoas sem elas jamais soubessem. Intrigado com a confissão de Fus, Talese viaja ao Colorado e investiga esse longo e complexo registro de suas obsessões.
e das transformações morais e sexuais da sociedade americana. Nos cadernos do proprietário do Manor House Motel, Talisa encontrou algo ainda mais chocante: o testemunho de um assassinato, que Fuss anotou em seu diário, mas nunca contou à polícia, por receio de que sua operação fosse descoberta. 35 anos se passaram até que Talise recebesse a permissão para divulgar a história. Um extraordinário e polêmico trabalho do repórter que mudou para sempre a face do jornalismo. É impactante essa história, né? O Gay Talese escreveu outras histórias, né, galera? Escreveu outras, mas essa eu achei uma das mais impactantes, né? Tendências e modismos chegavam com frequência aos quartos do Manor House Motel, graças a um modelo portátil e dobrável CX-70 da Polaroid, considerado tão revolucionário que apareceu com seu criador, Dr. Edwin Land, nas capas da revista Time Life de 72. A fotografia instantânea foi uma dessas tendências. O advento da câmera Polaroid provocou um efeito extraordinário na vida de certos indivíduos. Escreveu o voyeur em seu diário, notando que havia observado indivíduos de todos os tipos utilizando a câmera Polaroid para registrar atividades sexuais, embora fosse quase sempre o desejo sexual masculino em vez do feminino. Mas num caso memorável, o voyeur observou uma jovem muito atraente, estudante universitária, que esperava no motel pelo início do trimestre escolar, que tinha prazer em ver a si mesma. Ela é branca, 21 anos, 1,67, cerca de 50 kg, olhos verdes, cabelos ruivos e pele cremosa. O voyeur a observou por 3 dias, e durante esse tempo ela não telefonou para ninguém. E ninguém a visitou. Aparentemente, não conhece ninguém na região, porque é uma estudante nova do Colorado Homens College de Denver. E afora, sair do quarto para pegar alguma coisa para comer, costuma passar todo o seu tempo lá dentro, lendo livros, assistindo a TV e, infelizmente, fumando. Por mais solitária que pareça ser, ela não é tímida em relação ao seu corpo, porque muitas vezes anda pelo quarto nua. Na verdade, tem muito interesse em olhar para todas as partes de seu corpo no espelho. Ontem, enquanto eu a observava, retirou o espelho que se encontra sobre a cômoda e o colocou junto à parede do lado da cama para que pudesse se ver se masturbando. Ela o fez da seguinte maneira: primeiro estimulou o clítoris com o dedo médio da mão direita e então pareceu ficar excitada. Depois usou uma régua comprida para estimular os 2 mamilos ao mesmo tempo com uma mão, passando a régua para cima e para baixo sobre seus mamilos eretos. Estava com as pernas bem afastadas, os joelhos dobrados para fora e as costas arqueadas. Não se mexia muito enquanto se masturbava, além de se observar no espelho quase como se fosse outra pessoa. Quando chegou ao orgasmo, seus quadris se elevaram e os dedos dos pés se entesaram, curvando para baixo. 10 minutos depois, ela repetiu isso e teve outro orgasmo. Quando o orgasmo se aproximou, ela lambeu os lábios e seu rosto estampou uma careta de quem chupava algo. Observando-a nesta noite, notou um indivíduo mais deprimido do que antes. Seus cabelos estavam desgrenhados e andou soltando gases ao acaso e sem envergonhar-se. Supondo que ela nunca faria isso, se houvesse mais alguém no quarto. Finalmente, na terceira noite, ela fez um telefonema de longa distância para alguém em Wisconsin. Podem ser os pais ou outros familiares. Diz a eles que está bem, ansiosa para começar a escola e está a caminho de uma festa. Obviamente, não há nenhuma festa, mas ela parece sincera. Enquanto fala, também enfia o dedo no nariz e limpa na minha coxa. Depois que desliga, vejo que ela anda para lá e para cá e as lágrimas nos olhos. Então voltou para a cama, assistiu TV e acendeu um cigarro. Conclusão. Ela está passando por um momento difícil, obviamente, ajustando-se ao novo ambiente em Denver. E parece ter sido tomada pela depressão e solidão. Mas a masturbação parece preencher um pouco desse vazio, pelo menos temporariamente.
Depois de observar muitos indivíduos, minha pesquisa conclui que as mulheres têm uma tendência a se masturbar mais por depressão do que qualquer outra coisa. Os homens se masturbam puramente por alívio físico. Este objeto de estudo feminino em particular, ao masturbar-se diante do espelho, está tendo uma segunda perspectiva. E eu no sótão, uma terceira. Olha aqui a imagem do mestre Gay Talese, já teve até na Folha de São Paulo, convidou para falar sobre jornalismo, né? Tá aqui, ó. Gay Talese nasceu em 1932 na ilha de Ocean City, Nova Jersey. É um dos principais premiados nomes do jornalismo mundial. Trabalhou no New York Times e foi colaborador da Esquire e da New Yorker, sendo que esta última divulgou a primeira versão deste livro. Dele, a Companhia das Letras publicou, entre outros, A Mulher... É a mulher de quê? A mulher do próximo, Honra Teu Pai, Vida de Escritor, O Reino e o Poder. E também tem um que eu li na época da faculdade, Fama e Anonimato. Mas eu me baseio sobre esse cara. O Gay Talese, dos escritores que eu conheço, é o mais comportado na vida pessoal de todas. Era um cara ortodoxo, bem casado, tradicional, que você não tira nada, não dá nada assim por ele, mas o que ele escreve do cotidiano é muito importante. Ele escreveu uma biografia do Frank Sinatra, que não deu a ele a entrevista. Ele passou um dia num restaurante com o Frank Sinatra e escreveu tudo sobre Frank Sinatra, sem falar com o Frank Sinatra, só observando. E ele é um jornalista que tem o dom da observação. E como esses outros aqui, todos eles profundos escritores. E o escritor é isso, o escritor vê um pouco da sua realidade, vê um pouco do seu mundo ao redor e usa os personagens fictícios, baseados em personagens reais, para criar alguma coisa. O jornalismo literário aqui, dos livros que eu li aqui de literatura de ficção, esse aqui é o único que não é ficção, né? O Voyeur é real. Foi uma história real de um dono de um motel nos Estados Unidos que ele ficava em cima, numa brechinha que tinha em cima do motel, numa passagem de ar, ele ficava observando todos os hóspedes, né, que passavam lá no hotel. Ele passava todo dia vendo os hóspedes e observando lá como voyeur. Voyeur é aquela pessoa que gosta de ver, de observar, né? É crime, né? O que ele fez foi crime. Esse dono desse motel, o Gerard Fools. Mas a história foi trazida aí pelo Gay Talese 35 anos depois da morte do que aconteceu, da destruição do motel. Nem provas tem, pode ser que tenha sido inventado da cabeça dele. Por isso que não há investigação, não há policial, não há condenação para ele, porque não existe prova nenhuma. Mesmo que tenha um relato aqui do Gay Talese, não existe prova material, o motel foi destruído, né? Mas mostra como o ser humano tem essa vontade de observar, de olhar a vida dos outros, de saber o que está acontecendo por trás da parede da vida das outras pessoas, né? E o Gay Talese traz tudo isso, né? Trouxe de uma forma literária, como se fosse uma ficção, coisas reais. Ele escreve muito assim, coisas ficcionadas como se fossem reais. Já os outros não. Os outros pegam um personagem realmente... Toda obra literária tem um pouco de realidade, né? Mas é ficcionada para dar aquele tom diferenciado. E esse foi o podcast de hoje, galera, trazendo só os grandes autores que eu leio, que eu gosto e que me inspiram, né? São os autores que inspiram a minha escrita, né? E que eu amo de paixão e que eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder se deliciar nessa sexta-feira, dia 14 de abril de 2023.